sempre um pouco mais, né? A gente nunca chega em um momento como esse, seja no culto, seja na oração, para sairmos da mesma forma que a gente chegou. O Senhor sempre nos ensina um pouco mais. E eu quero aqui também ler Gênesis no capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer aqui a leitura a partir do início. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, como os irmãos já conhecem, a igreja já conhece essa passagem muito bem, ela é riquíssima em detalhe. Só nessa leitura aqui, que ainda tem uma continuação, que vai até o versículo 24, a gente poderia aprender várias coisas com o Senhor nessa passagem. A gente entende que desde o princípio da criação, o Senhor ele sempre nos chamou a ter um relacionamento. Essa sempre foi a vontade de Deus. Ter um relacionamento com o homem, né? Ter uma intimidade e dar ao homem o melhor da terra. Glória a Deus. Como nós sabemos que o Senhor fez assim com Adão e Eva. E a parte que eu frisei aqui, que foi a parte que mais ficou assim, marcando no meu coração, é a parte 8, né? Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se escondem e aí o Senhor começa a procurar por eles. Aleluia. E aí a gente vê o Senhor fazendo perguntas, né? A gente pode imaginar: mas se Deus é tão onisciente, por que ele foi perguntar onde é que eles estavam? Não sabia Deus onde eles estavam escondidos, né? Lógico que Deus sabia. O Senhor, ele na verdade ele já sabia até da queda. Essa é a verdade, né? Porque assim, de qualquer forma, o homem era feito de carne, né? Ainda que ele fosse viver no espírito de obediência a Deus. Mas o homem caiu e ele desobedeceu. E o Senhor ali, ele não chegou, né? Ele poderia chegar como a gente que é pai e mãe, quando os nossos filhos muitas das vezes desobedecem, faz aquilo que nós dizemos para ele: não faça, né? A gente muitas das vezes já vai esbravejando, já vai pegando a sandália, já vai logo dando uma pisa boa, né? Bota logo na disciplina, como já foi falado até pelo pastor no culto de doutrina, falando sobre a disciplina. Mas aqui o Senhor, ele sabendo aonde estavam eles, sabendo o que eles tinham feito, aí o Senhor vai
e pergunta: onde tu estás? Porque qual era a intenção de Deus? Dar a ele a oportunidade dele falar a verdade, né? A gente percebe que o homem aqui, ele não teve um arrependimento, né? Mas ele teve medo, né? O medo fez ele gerar dentro dele essa fuga, né? Da pessoa de Deus. Eu tenho certeza, mediante ao arrependimento humano e a graça de Deus, que existe desde o princípio, que se o homem tivesse tido aquela humildade de já no primeiro momento já se lançar: Senhor, me perdoa, né? Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, né? Eu fui falho, desobedeci a tua voz, né? Eu comi sim do fruto, que o Senhor tinha me ordenado. A gente percebe que quando a mulher come, os olhos dela não se abrem, mas quando ela dá para o esposo, automaticamente eles dois perceberam a nudez, e ali já veio a vergonha e a vontade de fugir da presença do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor em todo o tempo os chamando para um diálogo, para um relacionamento, enquanto eles, infelizmente, né, como a palavra prova, não reconheceram. Ficou um jogando para o outro, até que o Senhor começa a punição pela serpente, né, que foi a que induziu. A gente aprende que a serpente chegou com uma conversa muito bonita, né, apresentando toda a beleza possível para esta mulher. Mas a realidade, quando os olhos dela se abriu, foi completamente diferente, né? Já veio um pavor, já veio uma angústia, já veio um desespero, um medo, uma vergonha e a vontade de ir para bem longe, né, do Senhor. Então, assim, o foco aqui dessa mensagem, assim, que está no meu coração é: o Senhor, Ele sempre vai estar nos chamando para ter um relacionamento. Glória a Deus. Mesmo Ele sabendo o que nós praticamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, né? Ele sempre, irmãos, vai estar nos convidando, glória a Deus, dentro de um diálogo, para não nos disciplinar. Primeiro Ele vai nos convidar a um diálogo. Ele próprio vai tomar a iniciativa de puxar o assunto. Por quê? Porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor, na viração do dia, Ele sempre estava presente naquele ambiente, né? Então, o Senhor faz questão de ter um relacionamento conosco, né? E um relacionamento baseado na sinceridade e na verdade, como foi falado pelo presbítero da mulher samaritana. Essa é a atitude que o Senhor quer de nós, né? Que nós não venhamos fugir por medo, por vergonha, que Deus disse ao auxiliar José isso. Se a gente tiver que fugir, nós vamos fugir para cima, para perto, né? E não para distante, quando a gente ficou brincando com ele, porque ele disse que estava corrido. E está mesmo, irmão, e cada dia mais vai ficar corrido, né? Aí pegando um gancho agora também nesse assunto, se a gente só focar o nosso coração e a nossa mente nas coisas seculares do dia a dia que nós temos as responsabilidades de fazer, a gente nunca vai olhar e nunca de fato vai ter tempo para o Senhor. É assim, é no corrido mesmo, é no estreito, é no tempo apertado, cheio de responsabilidade, como também o presbítero falou no grupo: o Senhor não chama desocupado. Até eu disse: meu Deus, eu sou bem desocupado, Senhor, porque eu trabalho, você tem as coisas na casa. Aí o Senhor começou a me levar: ó, minha filha, você tem ocupação disso na obra, você tem ocupação disso na obra. Eu digo: é verdade, Senhor, eu não sou desocupada, eu estou muito ocupada fazendo a tua obra e fazendo a tua vontade com os irmãos, né? E que o Senhor nos ajude, né? Nos ajude a nos esforçar. Jamais fujamos da sua presença. Se tiver que fugir, fuja para perto, bem mais perto dele, né? E entender que nós somos falhos mesmo, como a diaconisa Célia falou. Nós somos, irmãos. Olhe, por mais que eu me envolva, Maísa particularmente falando, por mais que eu me envolva, por mais que eu esteja presente, fazendo,
Irmãos, quando eu dobro o meu joelho, vem aquele sentimento: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu estou faltando nisso, eu estou falhando nisso. Sabe, irmão, a gente nunca vai ter um sentimento de plenitude mesmo, de perfeição dentro do nosso coração. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai sentir que ainda está faltando fazer mais. Então, assim, que não nos falte esse desejo, essa disposição, que quando a gente cometer qualquer tipo de deslize, aquilo que o Senhor diz, não faz assim, a gente vai lá e faz, por desobediência. Infelizmente, nós somos dessa maneira, mas que a gente não omita. O Senhor está sempre nos chamando e nos convidando para sermos sinceros. A mulher samaritana, ela falou a verdade. Quando o Senhor falou dos maridos dela, o Senhor já sabia, claro, a gente sabe disso, mas ela não sabia. Ela poderia muito bem mentir para ele. Mas ela falou a verdade, e a verdade com certeza agradou o coração do Senhor e deixou para nós essa lição, para a gente aprender cada vez mais. Então, assim, que não sejamos